Fala aí galera, tudo bem com vocês? Professor José Carlos aqui para a aula de revisão. Esse conteúdo é suficiente para estudar para a prova aí do quarto bimestre, então veja com atenção, volte o vídeo se necessário e também você pode adiantar até a questão que você está precisando. Eu vou colocar na descrição do vídeo o tempo certinho de cada questão, beleza? Vamos aqui para a primeira que diz assim: determine a área da região triangular que tem como vértices os pontos A, B e C. Para calcular isso aqui, você vai pegar os pontos A, B e C e vai colocar dentro de uma matriz. Aqui você coloca as coordenadas do ponto A, aqui você coloca as do ponto B e aqui você coloca a do ponto C. Lembrando que essa primeira coluna é a coluna do X, a segunda coluna é a coluna do Y. Um par ordenado sempre primeiro é o X, depois é o Y. X e o Y, X e o Y. Então o 4, o 0 e o 2 são o X. O 0, o 0 e o 2 são os Y. Aí você faz duas colunas. Como eu quero uma matriz 3 por 3, a próxima coluna eu vou completar com o algarismo 1. E aqui eu vou tirar o determinante. Eu vou usar aquele método de repetir as duas colunas fora. 4, 0, 0, 0, 2 e 2. Feito isso, eu vou traçar as minhas diagonais principais. Está aqui a minha diagonal principal, está aqui outra diagonal principal e está aqui outra diagonal principal. É assim que a gente calcula, tá? Então vamos multiplicar. 4 vezes 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 vezes 2 dá 0. 1 vezes 0 vezes 2 dá 0. Então, a minha diagonal principal deu 0. Vamos aqui para a diagonal secundária. 1 vezes 0 vezes 2 dá 0. 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. 0 vezes 0 vezes 1 dá 0. Então, eu tenho aqui diagonal principal que deu 0 e diagonal secundária que deu 8. Então, o determinante vai ser diagonal principal menos diagonal secundária. Aqui vai dar menos 8. Então, o meu determinante é menos 8. A área da superfície é dada como o módulo do determinante dividido por 2. Por que o módulo? Porque pode acontecer do determinante dar negativo. E o módulo de número negativo, ele fica positivo. Então, vai ficar assim. A superfície vai ser o módulo de menos 8 dividido por 2. Quanto é que vale o módulo de menos 8? É 8 positivo. Dividido por 2, que o resultado é 4. Então, 4 é a área da região triangular que tem esses vértices aí mostrados na questão. Belezinha, belezinha? Vamos aqui para a segunda questão que diz assim: determine a área da região triangular que tem como vértices os pontos A, B e C. Pronto, do mesmo jeitinho, a gente pega o ponto A, pega o ponto B, pega o ponto C, traço aqui a minha matriz, coloco as coordenadas do A, ó, 4 e 0, depois a do B, que é menos 1 e 1, depois a do C, que é menos 3 e 3. Preencho aqui com uma coluna do algarismo 1, passo o tracinho para fechar a minha matriz, repito as duas colunas aqui fora, ó, bem bonitinho, e depois eu vou traçar as minhas diagonais principais e as diagonais secundárias, tá? Vamos nós, 4 vezes 1 vezes 1 dá 4, 0 vezes 1 vezes menos 3 dá 0, 1 vezes menos 1 vezes 3, olha só, esse menos aqui faz diferença, como esse é positivo e esse é positivo, o resultado ele vai dar negativo. Então, 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. 4 menos 3, 1. Pronto. Esse é o resultado da diagonal principal. Bora para a secundária. 1 vezes 1 vezes menos 3 dá menos 3. 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. Positivo, tá? 0 vezes menos 1 vezes 1 dá 0. Então, menos 3 mais 12 dá 9. Positivo também. Então, como é que vai ser o determinante? Diagonal principal, que é 1, menos diagonal secundária, que deu 9. Então, 1 menos 9 dá menos 8.
Então, a superfície, que é o módulo do determinante dividido por 2, vai ficar assim. Vai ficar o módulo de menos 8 dividido por 2. O módulo de menos 8, já vimos que é 8 positivo, dividido por 2, que também dá 4. Então, a área da região triangular é 4. Tranquilo? A terceira questão. A área da figura colorida no diagrama abaixo vale? Eu tenho aqui um diagrama bonitinho e eu sei que dá para me calcular a área da região triangular. Então, eu vou pegar essa figura e vou transformar em 2 triângulos. Então, eu vou traçar uma linha unindo esses 2 vértices aqui, ó, desse jeitinho aqui. Tá bom? Eu tenho aqui o triângulo 1 e o triângulo 2. Deixa eu até botar aqui, triângulo 1, triângulo 2. No triângulo 1, eu tenho esse ponto, eu tenho esse ponto e eu tenho esse ponto. Para ficar mais fácil, você pode nomear os vértices. Eu vou chamar aqui de A, vou chamar esse aqui de B, vou chamar esse aqui de C e vou chamar esse daqui de D. No triângulo 1, quais são os vértices? É o vértice A, é o vértice B, aqui ele, ó, e o vértice D. Quais são as coordenadas desses vértices? Olha só, gente, quando eu tenho aqui uma coordenada em cima do eixo X, isso quer dizer que o Y é 0. Então, a coordenada aqui, o par ordenado é 4 e 0. O B é bem tranquilo, é 4 e 4. Não dá para confundir, tá? O D é 3 e 2, ó. 3 e 2 é o D, tá bom? E o C ele está em cima do eixo Y. Se ele está em cima do Y, é porque o X é que é 0. Então, o C aqui é 0 e 1. Tranquilo? Aí você joga as informações na matriz. A coordenada do ponto A é 4 e 0. A do ponto B é 4 e 4. Do ponto D é 3 e 2. Preenche com o algarismo 1. Fecha a minha matriz. Repete as 2 colunas lá fora, que é um método para extrair o determinante, e multiplica aqui as diagonais principais e depois as secundárias. Bora nós. 4 vezes 4 vezes 1 dá 16. 0 vezes 1 vezes 3 dá 0. 1 vezes 4 vezes 2 dá 8, positivo. 16 mais 8 dá 24. Pronto. Achamos a diagonal principal. 1 vezes 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. E aqui dá 0. 12 mais 8 dá 20. Então, o meu determinante vai ser diagonal principal, que é 24, menos diagonal secundária, que é 20. 24 menos 20 dá 4. Então, como a área é a metade do determinante, módulo do determinante dividido por 2, eu tenho aqui 4 dividido por 2, que dá 2. Pronto. A área do 1, vou até botar aqui, ó, deu 2. Guarda essa informação. Vamos agora fazer a mesma coisa no triângulo 2. Quais são os vértices do triângulo 2? Está aqui, ó. É o B, o C e o D. Então, eu tenho o B, C e o D. Como é que vai ficar as coordenadas? O do B é 4 e 4, o do C é 0 e 1, e o do D é 3 e 2. Completa com 1, fecha aqui o meu determinante, a minha matriz, melhor dizendo, repete as 2 colunas, sempre é assim, pessoal, sempre você resolve desse jeito. E multiplica as diagonais principais e secundárias. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. 1 vezes 0 vezes 2 dá 0. 4 mais 12 dá 16. Beleza? Vamos para a secundária. 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. E aqui vai dar 0. 3 mais 8 dá 11. Então, o determinante vai ser 16 menos 11, que dá 5. Então, a superfície vai ser, o módulo de 5 é 5 dividido por 2. 2 dividido por 5 dá 2,5.
Então, na área 2 deu 2,5. Como eu quero a do quadrilátero, né? Essa figura que está aqui colorida, em forma de diagrama, né? Eu vou somar o 2 mais o 2,5. Então, 2,5 mais 2 só pode ser 4,5. Então, a área aqui da figura, somando 1 e 1, 2, dá 4,5 unidades de área. Quando não tem unidade específica, centímetro, metro, a gente geralmente coloca o A, que é a unidade de área, tá bom? Vamos aqui para a próxima, a quarta questão, que diz assim: na figura, a reta R tem equação y igual a menos x sobre 2 mais 2. Determine a área da região triangular AOB. Aqui, ó, AOB. Ele quer a área desse triângulo. Mas logo de cara você percebe que é um triângulo retângulo. Então aquela formulazinha de base vezes altura dividido por 2, você consegue empregar tranquilamente. Mas por que eu não empreguei nesses outros exemplos? Porque eu não tinha definido como era meu triângulo. E nessa figura aqui, no caso, não era um triângulo retângulo. Então eu ia ter muito mais trabalho para resolver usando essa fórmula. Quando eu tenho uma base bem definida e a altura bem definida, é muito mais tranquilo usar a formulazinha base vezes a altura dividido por 2. Mas primeiro eu tenho que saber quanto vale o A e quanto vale o B. Pessoal, vamos relembrar aquela expressãozinha da equação da reta, né? Toda reta tem a seguinte equação: ax mais b. Sempre vai ser assim. O coeficiente A acompanha o x, que ele determina a inclinação da reta. A gente também conhece aqui como coeficiente angular. E o b é o coeficiente linear. Geralmente, em todos os casos, onde corta o eixo y é o valor do b. Então, só em olhar para a expressão, eu já sei onde é que está cortando o eixo y. Olha só, o b aqui vale 2. Então, onde está cortando o y, vale 2. Aqui eu já sei de cara que é 2. Então, que coordenada é essa se eu fosse usar o determinante? A coordenada seria 0 e 2, porque está em cima do eixo y, né? O x é 0 e o y é 2. Então, gente, como aqui é 2, a distância da origem até o ponto B é 2. 2 unidades, tá? Opa, achei a altura. Para me achar a base, eu preciso descobrir o A. Mas o interessante é que o A ele está cortando o eixo X. Quando isso acontece, o Y é 0. Ou seja, esse pontinho aqui A é a raiz da minha equação da reta. Se é equação, eu vou pegar o Y e vou chamar de 0. Porque eu sei que a coordenada aqui, o Y é 0. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar a função menos x, a equação, desculpa, menos x sobre 2 mais 2 e vou igualar a 0. Aí, com certeza, eu vou achar o valor do x. Bora lá. Ó. Menos x sobre 2 é igual a menos 2. Esse mais 2 passou para lá, trocando o sinal, né? E agora esse 2 aqui, ele está dividindo. Quando ele muda de membro, ele vai multiplicando. Então, fica menos x é igual a menos 2 vezes 2. Então, vai ficar menos x igual a menos 4. Como aqui os dois são negativos, eu posso multiplicar por menos 1 e torná-los positivos. Então, o x aqui vale 4. Essa coordenada está aqui, ó. É 4 e 0. O x vale 4 e o y vale 0. Então, da origem até o A são 4 unidades. Agora ficou tranquilo, eu vou jogar ali na fórmula. A área vai ser base 4, a altura 2, dividido por 2. Então, a área vai ser 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2, 4, né? Unidades de área. Você também poderia cortar aqui e sobraria só o 4. Então, a resposta para essa pergunta é 4. É a área da minha região triangular. Se você quiser resolver pelo determinante, pegando os 3 pontos e jogar na matriz, também dá certo. Porém,
não precisa, porque o triângulo retângulo é muito mais tranquilo usar essa formulazinha aqui de base vezes altura, beleza? Vamos aqui para as próximas. Quinta questão, diz assim. Um recipiente de vidro possui formato de um cone com raio da base igual a 12 cm e geratriz igual a 16. Sabendo que, para produzir esse vidro, são gastos 15 centavos por centímetro quadrado, utilize π igual a 3, o valor gasto para produzir um desses recipientes de vidro é... Olha aí, gente, a figura aqui em questão é o cone. Vamos aqui desenhar esse cone para a gente achar mais fácil de resolver. Tá aqui o cone. Tá meio feio, gente, mas é assim mesmo, né? Ele falou que o raio da base é 12. Pronto. E a geratriz é 16. Show! Qual é a fórmula da área da superfície do cone, gente? A área lateral é πRG. Essa é a fórmula da lateral do cone, πRG. E a área da base é a área do círculo, né? Então é π raio ao quadrado. Então, eu já tenho todas as informações que eu preciso. O π ele me diz que é 3, o raio ele me diz que é 12, e o G aqui, que é a geratriz, ele me diz que é 16. Então, eu só vou multiplicar. Olha só, a área lateral vai ser π, que é 3, o raio, que é 12, vezes a geratriz, que é 16. Então, é só multiplicar tudo isso aí, gente. 3 vezes 12 vezes 16. 3 vezes 12 dá 36. 36 vezes 16. 36 vezes 16 dá exatamente igual a 576. Achei a área lateral. Agora eu vou achar a área da base. A área da base é π, que é 3, o raio, que é 12, ao quadrado. Então, a área da base vai ser 3 vezes 12 ao quadrado, gente, é 12 vezes 12, né? Que é 144. Então, a área da base é 144 vezes 3, que dá 432. Pronto, tenho aqui a área da lateral e a área da base. A área total é só somar 576 mais 432, que dá exatamente igual a 1008 centímetros quadrados. Acabou a questão? Não. O que ele está perguntando? Ele quer saber o valor gasto para produzir um desses recipientes de vidro. Se 15 centavos é cada centímetro quadrado e deu 1008 centímetros quadrados, para mim saber o valor dessa peça, eu tenho que pegar o 1008 e multiplicar pelo valor do centímetro quadrado, que é 15 centavos, né? Então, isso daí vai dar exatamente igual a 151,2. Como é centavos, né? A gente coloca aqui duas casas decimais. Então, o valor dessa peça aí vai ser R$ 151,20, tá bom? Aqui você só precisa lembrar da fórmula da área lateral, que é πRG, e a área da base você já sabe que é π raio ao quadrado. Você soma as duas, que foi o que a gente fez aqui, e você acha a área total. Como cada centímetro era 15 centavos, você multiplica pelos 15 centavos, você acha o valor da peça, tá? Vamos para frente. Dado um cilindro com raio da base 2 centímetros e a altura 10 centímetros. 2 centímetros de raio, 10 centímetros de altura. Calcule o seu volume em milímetro. Utilize π igual a 3,14. Então, vamos nós. O cilindro, gente, deixa eu desenhar aqui mais ou menos. O volume dele é bem intuitivo, né? Você vai calcular a área da base, que a área da base você sabe que é π raio ao quadrado,
e vai multiplicar pela altura, vezes a altura. Pronto, aí você consegue descobrir direitinho o volume do cilindro. Deixa eu apagar aqui esse A e botar um V, tá? Que é volume. Então, bora lá. O volume é igual. O π, ele me disse que é para adotar 3,14. O raio aqui é 2 ao quadrado, vezes a altura que é 10. Então, o volume vai ser 3,14 vezes 4 vezes 10. Volume é igual a 3,14 vezes 4 vezes 10, 40. Então, o volume vai ser 3,14 vezes 40, que dá 125,6 centímetros cúbicos. Como ele quer o volume em ml, você sabe que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Como é 1 para 1, eu simplesmente troco a unidade aqui. Coloco o volume igual a 125,6 ml, tá? Desse jeitinho aí. Tranquilo? Vamos aqui para 7. Uma lata de tinta com formato cilíndrico tem 35 centímetros de altura. Deixa eu desenhar aqui meu cilindro. Tchan. A altura é 35 centímetros e tem 30 de diâmetro. Então, eu sei que o raio é 15 centímetros. Ele disse medidas internas para saber a capacidade da lata, né? Porque se ele tivesse dito medidas externas, ele teria que dizer que desconsiderasse a espessura da lata, mas não é o caso. Qual é a capacidade aproximada dessa lata em litros? Assumindo π igual a 3,14. Então, eu vou ter que calcular o volume desse cilindro, né? Bora nós. Vai ser π raio ao quadrado vezes a altura. Então, o volume vai ser π 3,14. O raio é 15 ao quadrado vezes 35. Primeiro resolve o quadrado, né? 15 ao quadrado, deixa eu repetir aqui o 3,14. 15 ao quadrado é 225 vezes 35. 225 vezes o π, que é 3,14, dá 706,5. Vezes o 35, aí é só multiplicar mesmo, gente, dá 24.727,5 centímetros cúbicos. Ele quer em litro, galera, litro. Eu tenho aqui centímetro cúbico. Eu posso transformar esse valor em ml só mudando a unidade. Vai ficar 24.727,5 ml. Mas ele quer em litros. 1 litro tem 1.000 ml. Então, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 1.000. Quando eu faço isso, eu desloco a casa decimal 3 casas, ó, porque são 3 zeros. Eu vou deslocar 3 casas. A vírgula está bem aqui, então ela vai 1, 2, 3. Ela vai bem para cá, ó. Então, o volume em litro vai ser 24,7275 litros, tá bom? Com certeza lá na prova ele vai querer um valor aproximado, né? Lá talvez tenha 24,7 ou o próprio 25, né? Vai saber. Então, na hora da prova você marca a opção mais aproximada, tá bom? A oitava questão. Uma peça de madeira tem as dimensões e a forma da figura abaixo. Qual é o volume de madeira empregado para fabricar essa peça? Gente, eu tenho aqui um raio maior que vale 10 e eu tenho aqui o miolo, que não é sólido, não é preenchido, que o raio aqui é 5. Então, a peça vai ser o quê? Vai ser, eu vou ter que calcular com um raio grandão, valendo 10, e depois eu vou descontar o miolo que não tem. Então, eu tenho que fazer 2 cálculos de volume. O volume do cilindro grandão, com raio 10. Deixa eu botar aqui, ó, volume 1, que é o grandão, tá? Volume 1. Vai ser π raio ao quadrado vezes a altura. E eu vou ter que descontar o volume 2. Vou botar desse lado o volume 2 de rosa.
O volume 2 vai ser só o miolo que eu vou ter que descontar, que vai ser π rzinho ao quadrado vezes h. A peça, que é o volume que eu quero, vou até botar aqui, ó, vai ser o volume 1 menos o volume 2, tá certo? Vou botar esse cálculo bem aqui. Eu vou calcular ele grandão, vou calcular a parte que não existe, tá? Que é vazia, e depois a peça vai ser o volume 1 menos o volume 2. Vamos lá, no volume 1 eu tenho aí o π, que eu vou repetir, tá? O raio, já que o diâmetro é 20, o raio é 10 ao quadrado, vezes a altura, que é 6. Então, o volume 1 vai ser π, 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 6, 600. Então, o volume 1 é 600 π. Tranquilo? Agora vamos aqui para o volume 2. Vou ter que usar o raio valendo 5, né? Então, volume 2 vai ser π, 5 ao quadrado vezes a altura. Que a altura, gente, é a mesma, tá? Que é 6. Então, volume 2 vai ser π, 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 6 é 150. Então, o volume 2 vai ser 150 π. Agora, a peça de madeira vai ser a diferença do maior pelo menor, né? Então, o volume 1 eu já vi que deu 600 π. Vou descontar o volume 2, que é 150 π. Então, a peça vai dar um volume de 450 π centímetros cúbicos. Se a questão lhe der o valor do π, lá 3,14 ou 3, você substitui e acha um valor mais exato. Se não, você pode conservar aí o π, que não tem problema. Provavelmente vai ter lá o π para você conservar. Vamos para frente. Questão 9. A altura de um cone circular reto mede o triplo da medida do raio da base. Se o raio da base mede 4, então o volume do cone em centímetros cúbicos é... Beleza, deixa eu desenhar aqui o cone. Tchan. Feita a peste, mas não tem problema, só para a gente visualizar. A altura do cone circular mede o triplo da medida do raio da base. Beleza, é o triplo do raio. Aí diz que o raio mede 4. Quanto é que mede a altura? 4 vezes 3, que é 12. Então, a altura é 12, o raio é 4. E ele quer o volume desse cone. Então, pessoal, o cone ele é a terça parte do cilindro. Então, você vai usar a fórmula do cilindro, que é essa, e dividir por 3. O volume do cone vai ser, vamos conservar o π, tá? Π, o raio é 4, 4 ao quadrado, vezes 12. O volume vai ser π, opa, esqueci aqui do 3, tá? 12 dividido por 3. Então, o volume vai ser 16π, né? Porque 4 ao quadrado é 16, vezes 12 dividido por 3. Aqui eu posso simplificar. 12 dividido por 3 dá 4. Então, o volume desse cone vai ser 16 vezes 4. 16 vezes 4 dá 64. Conserva o π. Qual é a unidade? Centímetros cúbicos. Está aqui o volume do meu cone. 64 π centímetros quadrados, tá? A 10ª questão. A base de um cilindro reto tem 4 centímetros de diâmetro. Então, o raio mede 2 centímetros, porque é a metade do diâmetro, né? 2 centímetros. A altura mede 4 centímetros. Calcule a área lateral. A área lateral do cilindro, gente, como é mesmo? É a mesma coisa da base vezes a altura. Qual é a fórmula do perímetro do cilindro? É 2πr. Aí você multiplica pela altura. Então, essa é a área lateral do cilindro.
Tranquilo? Então, a área lateral vai ser 2 vezes o π, que ele pediu para me adotar aqui, valendo 3, né? 2 vezes 3, vezes o raio, que é 2, vezes 4, que é a altura. Aí a gente calcula. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 2 dá 48 centímetros quadrados, porque estamos falando de área, sempre é ao quadrado, tá? Então aqui você só erra se você não lembrar aqui da fórmula. É base vezes a altura, só que a base, gente, é o perímetro da circunferência da base do cilindro, tá bom? É importante você não esquecer desse pequeno detalhe. A geratriz de um cone equilátero mede 4 centímetros. Determine sua área total. Então, bora aqui desenhar o cone. É sempre bom desenhar para você visualizar as grandezas bonitinho, tá, gente? A geratriz mede 4 e o cone é equilátero. Se o cone é equilátero, gente, eu tenho aqui dentro um triângulo equilátero. Triângulo equilátero tem todos os lados medindo exatamente a mesma coisa. Então, se a geratriz é 4, eu sei que o diâmetro também é 4. Se o diâmetro é 4, o raio é a metade, vale 2 centímetros. Tranquilo? Então, como é que é a fórmula da área lateral? A área lateral do cone é πrg. O R é o raio e o G é a geratriz. Ele já me disse que vale 4. E a área da base, você sabe que é π raio ao quadrado. A área lateral vai ser π, que ele pediu para adotar, valendo 3. O raio é 2 e a geratriz vale 4. Então, a área lateral, 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2, 24 centímetro quadrado. A área da base, o π, a área da base, o π vale 3, o raio é 2, 2 ao quadrado. Então, a área da base é 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 dá 12 centímetros quadrados. A área total vai ser a soma desse mais esse. 24 mais 12, que dá 36 centímetros quadrados, tá bom? Show de bola! Vamos aí para 12. Determine o volume de um cilindro inscrito em um cubo de aresta 20 centímetros. Use π igual a 3. Gente, então bora lá. Eu tenho aqui o cilindro, tchan. Vou desenhar aqui marromeno, tá? Tá aqui o cilindro, o cubo. O cilindro tá dentro. Marromeno assim, né? Pronto, tá aí, ó. Ele falou que a aresta do cubo é 20. Gente, a aresta coincidiu com a altura do meu cilindro. Então, a altura desse cilindro também é 20. E como um cubo, todas as arestas têm a mesma medida, eu sei que o diâmetro, que é daqui para cá, ó, é exatamente igual ao lado do cubo. Então, se o diâmetro é 20, o raio desse cilindro é a metade de 20, que é 10. Ele quer o volume do cilindro. Qual é a fórmula mesmo? O volume do cilindro é a área da base multiplicado pela altura. Volume é igual, o π você usa o 3, porque ele pediu bem aqui. O raio é 10 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Então, o volume vai ser 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 3 dá 300, vezes 20. Volume vai ser 6.000 centímetros cúbicos. Não é isso? 6.000 centímetros cúbicos é o volume desse cilindro, tá bom? A 13 diz assim, ó, o volume de um cone equilátero é igual a 9π raiz de 3 centímetro cúbico. Calcule a altura aproximada do cone.
Então, bora lá, gente, ó. Olha só. Tchan, tchan, tchan. Tá aqui o meu cone, lindo e maravilhoso. Aí o que acontece? Ele já deu o volume. Quanto é que vale o volume? 9π raiz de 3. Qual é a fórmula do volume do cone? Volume é igual a π raio ao quadrado vezes a altura, dividido por 3, porque é a terça parte do cilindro. Ele falou que o cone é equilátero. Isso quer dizer o que, gente? Quer dizer que a geratriz é exatamente igual ao diâmetro. É exatamente igual ao diâmetro. Então eu tenho que ir atrás de um valor para a altura. Como? Com o teorema de Pitágoras. Ó. Deixa eu botar bem aqui de verde. Olha só, no teorema de Pitágoras, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui a altura que é h, eu vou ter o raio aqui embaixo, e eu vou ter aqui a geratriz 2R, porque o diâmetro é exatamente igual à geratriz, porque eu estou falando de um cone equilátero. É aquela ideia, eu tenho aqui um triângulo equilátero inscrito dentro desse cone, tá? Então, eu vou atrás da altura em razão do raio. Eu preciso dessa altura, porque, ó, a altura vai precisar na fórmula, né? Eu preciso dessa altura, então eu vou achar um valor em razão do raio. Então vai ser o seguinte, ó, vamos fazer aqui nessa tira aqui de frente. Vai ser 2R ao quadrado igual a altura ao quadrado mais R ao quadrado, beleza? Aqui, como o 2 está em evidência, eu vou elevar todo mundo a 2. 2 ao quadrado é 4, R ao quadrado, igual a altura ao quadrado mais R ao quadrado. Esse R ao quadrado eu vou mudar de membro. Vai ficar como, gente? Vai ficar altura ao quadrado é igual a 4R ao quadrado menos R ao quadrado. A altura ao quadrado é igual a 4R ao quadrado menos R ao quadrado. Não esquece que aqui tem 1 escondido. 4 menos 1 é 3. Então vai ficar 3R ao quadrado. Então a altura vai ser, ó, raiz grandona de 3R ao quadrado. A altura vai ser, gente, raiz de 3 vezes raiz de R ao quadrado. Olha só, como aqui é multiplicando, eu posso dividir. E como o índice aqui é 2, eu posso cortar esse 2 com esse 2. E sobrou o que para a altura? Sobrou R raiz de 3. Olha aí, encontrei uma altura em razão do raio. No lugar desse H, eu vou colocar R raiz de 3. E é exatamente a altura que ele quer na questão, né? Então, de rosa eu vou desenvolver com base na altura valendo R raiz de 3. O volume eu já sei, que é 9π raiz de 3. É igual. O π eu vou conservar. O raio ao quadrado eu vou conservar. E no lugar do H eu vou colocar R raiz de 3. Todo mundo dividido por 3. O que é que dá para cortar aqui, gente? Uma ruma de coisa. Dá para cortar o raiz de 3 com raiz de 3. Dá para cortar o π com esse π. E esse 3, ele vai subir multiplicando. Ó. Olha só como foi que ficou. Desse lado sobrou só o 9. Ó. 9 é igual. E desse lado sobrou o R ao quadrado vezes R dividido por 3. Gente, R ao quadrado vezes R, não esquece que aqui tem 1 escondido. Ó. Quando eu tenho a mesma base, eu posso somar os expoentes. E esse 3, como ele está dividindo, se eu quiser mudar de membro, ele sobe multiplicando. Então, como é que ele vai ficar, gente? Deixa eu botar aqui na frente. O R ao quadrado vezes R elevado a 1 vai ser R ao cubo. Repeti a base, somei os expoentes. Igual. Esse 3 sobe multiplicando. 3 vezes 9 dá 27.
Então, o raio vai ser raiz cúbica de 27. Quanto é que é a raiz cúbica de 27, gente? É 3. Então, achei o raio. O raio vale 3. Mas ele não quer o raio, ele quer a altura. Então, é só substituir nessa expressão que eu encontrei. A altura é igual a raio, que vale 3, 3 raiz de 3. Essa é a minha altura. Se por acaso a questão quiser um valor mais aproximado, você tem que aproximar aí o raiz de 3. Geralmente, pessoal, raiz de 3 a gente substitui por 1,73. Então, a altura ficaria 3 vezes 1,73, né? Que isso daí dá mais ou menos 5,2, mais ou menos. 5,2, tá bom? Vamos aqui para 14. Um cone reto tem 24 centímetros de altura e o raio da base é igual a 18. Calcule a geratriz. Aqui você faz com o teorema de Pitágoras. Aqui é a geratriz, aqui é a altura, aqui é o raio e aqui é um triângulo retângulo. Como o 24 aqui é a altura, bora lá, 24. O raio é 18. Para achar a geratriz, você pode perceber se esse triângulo ele é um triângulo pitagórico, né? Vamos ver o triângulo 3, 4, 5, gente. Vamos aqui, ó. O triângulo 3, 4, 5. O 18 dividido por 3 dá 6. Beleza? Então, o 18 é como se fosse o 3 vezes o 6. Se eu pegar o 6 e multiplicar aqui por 4, se der 24, opa, é pitagórico. E realmente, 4 vezes 6 é 24. Então, gente, a hipotenusa, que no caso aqui é a geratriz, é o 5 vezes 6, que dá exatamente igual a 30, tá? Você pode fazer pelo pitagórico. Se você não tiver domínio sobre essa ferramenta, né? Você pode usar lá o teorema de Pitágoras. Geratriz ao quadrado é igual a altura, que é 24 ao quadrado, mais o raio, que é 18 ao quadrado. Vai dar mais trabalho, mas você consegue também fazer assim, se não lembrar direitinho dessa propriedade. 24 ao quadrado é 576, mais 18 ao quadrado é 324. Então, a geratriz ao quadrado é igual a 576 mais 324, que dá 900. Então, aqui vai ser a raiz de 900, que por sinal é 30. Beleza? 30. Aí você escolhe a melhor estratégia para fazer essa questão. A 15 diz assim: um cone reto tem 8 centímetros de altura e raio da base igual a 6. Quanto mede a geratriz? Olha aí, um cone reto também, né? Eu com certeza vou fazer pelo Pitágoras. Ele falou que 8 centímetros é a altura e o raio da base é 6. Quanto é que mede a geratriz? Olha só, pelo pitagórico, ó. 3, 4, 5. O 6 é 3 vezes 2. O 8 é 4 vezes 2. Então, a hipotenusa, que é a geratriz, vai ser 5 vezes 2, que é 10. Você também pode fazer pelo teorema de Pitágoras, que é desse jeitinho aqui, ó. Raio ao quadrado. Geratriz ao quadrado é igual. A altura não é 8? 8 ao quadrado é 64. O raio não é 6? 6 ao quadrado é 36. Então, a geratriz ao quadrado vai ser 64 mais 36, que é 100. Então, a geratriz vai ser raiz de 100, que é exatamente igual a 10, tá bom? Vamos aqui para a última questão. Uma vasilha tem a forma de um tronco de cone. Suas dimensões estão indicadas na figura. Qual é o volume máximo de água que a vasilha pode conter em litros? Gente, eu vou apresentar aqui para vocês a fórmula do tronco de cone, tá? Do volume. É o seguinte: π, a altura, dividido por 3, que multiplica raiozão ao quadrado, mais raiozão vezes raiozinho, mais raiozinho ao quadrado.
Não se preocupe que na prova vai ter essa fórmula para você só olhar para ela. Aí você substitui os valores. O volume é igual. O π, ele pediu para você adotar o 3. 3 vezes a altura, gente, é a altura do tronco do cone, que no caso aqui é 30, dividido por 3. O Rzão é o raio da maior base. Ela pode estar virada para cima ou para baixo, não tem problema. Você tem que se ligar só que é o lado maior, que é o raiozão, tá? Aqui ele falou que é 40 ao quadrado, mais aqui é o raiozão vezes o raiozinho, 40 vezes 20, 4 vezes 2 dá 8, aí você conserva os dois zeros, mais o raiozinho é o menor raio aqui, da base menor, tá bom? Que é 20 ao quadrado. Basta agora resolver, galera. Aqui eu posso cancelar esse 3 com esse 3. O volume vai ser 30, que multiplica o resultado dessa expressão. 4 ao quadrado dá 16. Aí você bota os dois zerinhos, tá? Mais 800, mais 2 ao quadrado é 4. Aí você conserva os dois zerinhos. Volume é igual. 1.600 mais 400 dá 2.000. 2.000 mais 800 dá 2.800. Então, vai ser 30 vezes 2.800. Então, o volume vai ser 28 vezes 3, dá 84. Aí eu vou repetir 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Como a unidade é centímetro cúbico, eu vou ter o valor em ml, ó, 84.000 ml, mas ele quer em litro. 1 litro tem 1.000 ml, então você divide por 1.000 para encontrar o volume em litro. Aqui, como você está dividindo por 1.000, você desloca 3 casinhas, a vírgula está aqui, então 1, 2, 3, vem bem para cá. Então o volume vai ser 84 litros. É o que cabe nessa vasilha. Antigamente a gente chamava de tina, né? Mas é a nossa vasilha, beleza? Pronto, gente, encerramos aqui a revisão. Espero que vocês compreendam. Se por acaso tiver ficado alguma coisa subentendida ou então eu tenha esquecido de falar, você pode perguntar diretamente para mim ou você pode voltar ao vídeo e assistir de novo, que eu tenho certeza que você consegue, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.